A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com cada um de vocês, fazendo aquilo que Jesus nos pediu, que é fazer o ID do Senhor, fazer a vontade dele, levar essa palavra que cura, salva e transforma ao maior número de pessoas. Muita palavra, muito poder. Pouca palavra, pouco poder. Nenhuma palavra, nenhum poder. Que a gente possa sempre se encher desse poder, dessa autoridade de Deus, buscando a palavra do Senhor. E a gente pode fazer isso todos os dias, ao acordar, antes de dormir, ao longo do dia, que a gente possa sempre estar buscando essa palavra, sempre poder estar entendendo, porque existem muitas dúvidas, né, acerca de várias coisas com relação à palavra. E uma delas a gente vai falar hoje, que é a questão da vaidade. Talvez essa seja uma das coisas mais distorcidas nos dias atuais, nos momentos atuais. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala em vaidade? Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, o profeta Salomão vai dizer: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Muita gente fala que a vaidade é a questão de acrescentar ou tirar algo da nossa vestimenta. Então, eu acrescento uma gravata, uma camisa social, uma camisa polo, como essa que eu estou usando, coloco um brinco, tiro um brinco, pinto o cabelo. Muitas pessoas atribuem a questão da vaidade a algo externo, a algo fora de nós, né? Algo que a gente consegue ver com os nossos olhos, né, carnais, a gente consegue observar. Mas será que é disso que Salomão está falando? Salomão leva uma vida inteira. Salomão foi aquele que, diante de Deus, quando Deus pergunta aquilo que ele quer, ele pede por discernimento e sabedoria. Por isso ele se tornou um dos homens mais poderosos do mundo, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu carros, cavalos, ele não pediu absolutamente nada, ele pediu discernimento e sabedoria. E como ele pediu discernimento e sabedoria, Deus acrescentou todas as outras coisas na vida dele. E ele se tornou um dos homens mais ricos, na verdade, o homem mais rico do seu tempo. Então, que a gente possa ter essa sabedoria. E Salomão, ao longo do tempo, ele percebeu que tudo era vaidade, ou seja, de que nada valia a pena. Mas ele falava dessa vaidade da vestimenta? Não, ele falava daquela vaidade de que, diante da morte, a gente entende que a única coisa que realmente vale é saber que a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito, que a gente está fazendo o correto, que a gente não está perdendo tempo com algo que a gente não deve perder, com raiva, com ira, com ódio, com rancor, com angústias, com uma série de sentimentos que muitas vezes a gente acaba vivenciando ao longo dos nossos dias. Então, não tem nada a ver com aquilo que é externo, mas tem a ver com aquilo que é interno, aquilo que as pessoas às vezes acabam não vendo dentro de nós. Então não tem a ver com uma vestimenta, mas sim com aquilo que a gente traz dentro da gente. Não se trata de mudar ou não o vestuário, mas mudar o nosso caráter, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus, para que a gente possa vivenciar cada vez mais essa palavra. Então, que a gente possa entender o verdadeiro e o real significado da palavra vaidade. Como Salomão entende, ao longo da vida ele passa por uma série de coisas, ele experimenta as coisas do mundo, vive uma série de coisas, e aí quando a gente chega lá em Eclesiastes 12, ele entende que a única coisa que vale verdadeiramente é a gente ter temor a Deus. E é importante a gente saber que naquele momento não existia Jesus, então ele não sabia de todo o plano, ele tinha acesso a uma parte, mas mesmo tendo acesso a uma parte, ele compreende que a única coisa que vale verdadeiramente é a gente ter temor a Deus. Isso é o que vale. É dessa vaidade que ele está falando, da gente não perder tempo com aquilo que a gente não deve perder tempo. Porque Deus não se preocupa com a tua aparência, mas ele se preocupa com aquilo que você traz dentro do teu coração. Amém? Fica com essa palavra poderosa, que a gente possa vivenciar essa palavra, que a gente possa entender aquilo que a Bíblia nos diz e que a gente possa principalmente vivenciar aquilo que a Bíblia nos diz, porque tem muita gente que infelizmente fala da boca para fora, mas não vive verdadeiramente o Evangelho, não vive a palavra de Deus. Não adianta colocar uma gravata e ficar fazendo maldades, não adianta colocar uma camisa social
e agir como se não fosse cristão. Nós precisamos agir verdadeiramente como cristão. Aquele que busca verdadeiramente ser parecido, ser semelhante, busca se encontrar com aquilo que Jesus faria. Diante das situações, diante dos fatos, diante do dia a dia, o que Jesus faria nessa situação? Para que eu possa me comportar como ele se comportaria naquela situação. E como que eu faço isso? Buscando ele em todo tempo, em todo momento. A gente tem a solução para tudo aqui nesse livro sagrado, que a gente possa buscá-lo para que a gente tenha cada vez mais poder vindo do alto para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês.